A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. E aí, Geraldo, você tá bem, cara? Tô bem, cara. Não posso reclamar, não. E a Luana? Como tá a Luana? A Luana tá lá, pequenininha, tá no colo da irmã. A Manu tem 5, a Luana tem 3 dias. 3 dias. O Geraldo ficou titio agora essa semana, parabéns. 2, segunda sobrinha. Segunda sobrinha. O André, grande trombonista, não é isso? É isso, trombonista. Família em festa, é isso aí. Mas eu ia te contar. Vai lá. Eu ia te contar outra coisa, cara, Fala que eu tô com um problema. Qual dos tantos que imagino que você tenha? Vai, fala aí. Saiu a campanha do Lula, né? Saiu, isso. Anunciaram, né? Isso é um problema pra você? O que? Não, meu problema é que eu fiquei ouvindo o jingle no fim de semana, essa versão que eles... E aí eu fico cantarolando o jingle o dia inteiro, cara. Não sai da cabeça essa porra. Sabe que teve o lançamento do livro do Ela Chutando a Escada, né? O Manual da Internacionalista Recatada. E na live de lançamento, a Débora não se aguentou, cara. Ela meteu o jingle, cantou o jingle, mandou Lula lá no meio do lançamento. Eu dei muita risada, cara. Eu tô animado, tô cantando inclusive em lugares que eu não deveria estar cantando. Então, não sei o que vai acontecer. Toma cuidado. Uma das coisas, já que a gente tá falando da campanha do Lula, tem muito debate dentro e fora da esquerda sobre o uso das redes sociais, né, pela campanha do Lula. E eu queria te falar, Geraldo, que a gente tem aqui uma presença ilustre para falar com a gente sobre os últimos acontecimentos aí das redes sociais que envolvem, entre outras coisas, a compra do Twitter, né, pelo Musk, mas não só isso, né? Tem os Facebook Papers e todos esses movimentos aí de placas tectônicas das redes sociais. O que você tá querendo dizer é que você chamou alguém que entende muito mais de Twitter do que a gente, né? Quem usa e entende muito mais de Twitter do que a gente. Isso não é muito difícil, né? Entender mais que a gente não é muito difícil, mas é que ela entende muito mais, assim, é muito mais. E é uma pessoa bem especial, né, Geraldo? A gente tá aqui com a Joana Francener. Joana já passou aqui pelo Chutando a Escada, lá no começo da pandemia, mas mais que tudo ela é uma amiga, uma apoiadora de longa data, uma presença constante nos nossos grupos de WhatsApp, nas conversas, no apoio. Pessoa muito especial. A gente fica muito feliz de poder bater esse papo com apoiadores. Falamos com o Rildo na semana passada, já falamos a gente sempre tenta trazer as pessoas mais próximas e com certeza a Joana aqui é muito especial pra gente. É isso aí, Joana. Bem-vinda! Bem-vinda, muito bom ter você aqui. Oi, gente, muito obrigada. Eu não sei se eu entendo tanto assim. Definitivamente sou uma usuária de Twitter, mas sou muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês esse momento. Não, eu queria então começar assim pelos marcos mais gerais. Assim. A gente sabe que o Twitter está prestes a mudar, né, a sua política de usuários, a gente vai entrar nisso agora, mas eu já queria começar, Joana, com uma provocação. Né? Eu tenho acompanhado, principalmente dos debates nas redes, o Twitter parece que às vezes é um mundo à parte, né? Não é um mundo real. Por exemplo, você pega o podcast lá dos amigos do iFood lá, todo episódio tem, né, uma pesquisa que mensura hashtags e não sei o que, e que o Twitter é sempre usado como um balizador de opinião pública, né? Ao mesmo tempo, o Twitter tem uma amostragem muito específica da sociedade brasileira, por exemplo, né? Não só a brasileira, uma galera que tem, né, acesso à internet, ao smartphone, ou seja, e parece muitas vezes que o Twitter é uma bolha muito específica, né? E isso deixa enviesada muitas análises que usam exclusivamente o Twitter como um mecanismo para mensurar opinião. Com isso, eu não quero dizer que o Twitter não seja importante. É importante, né? Eu não sei qual é a sua opinião sobre isso, mas me parece que para o debate político, o Twitter é a mais importante rede social, né? Porque tá tudo acontecendo ali. Eu vejo mais repercussão na imprensa, nos cadernos de política, no Twitter do que nas outras redes sociais. Mas enfim, eu fiz essa grande introdução para te perguntar, a princípio, o que você acha sobre a representatividade do Twitter no debate público, né? É algo que é correto considerar ou a gente precisa mesmo fazer
essas ponderações antes de tentar extrapolar conclusões para além do Twitter? Então, só para dar também aqui um pouco uns limites daquilo que eu compreendo, daquilo que eu estudo, daquilo que da área que eu transito, né? Eu sou designer de experiência de usuário, que minha mãe sempre acha esse termo usuário muito engraçado, porque para ela usuário é o usuário de crack, né? Então, quando eu falo que eu sou o X, né? É engraçado, mas eu vou estar falando aqui de algumas questões que eu falo muito de fora. Assim, por exemplo, se eu falar de direito, eu vou falar com uma pessoa que observa, mas que não é da área. Então, se eu falar alguma coisa às vezes que juridicamente não procede, é mais uma percepção de quem é de fora, né? Assim como de economia, etc. Mas nessa questão de uso das diferentes plataformas, por exemplo, a gente tem, de fato, o Twitter ele não é uma amostragem de forma alguma que dê para confiar. Assim, se o Twitter fosse, de fato, um recorte válido da sociedade, o Twitter também decidiria fim de Big Brother, que não é o caso. Apesar de se comentar muito sobre Big Brother no Twitter, o usuário do Twitter não decide quem vai ser o vencedor do Big Brother. Mas piadas à parte, assim, eu estava dando uma olhada nesses números antes de entrar para conversar com vocês, porque justamente eu queria ver o tamanho do Twitter frente às outras redes sociais, e é muito interessante. O Facebook ele tem quase 3 bilhões de usuários. Aí vai diferenciar um pouco, porque dependendo da análise, as pessoas pegam usuário mensal, usuário semanal, usuário diário. Isso também vai variar, né? As pessoas que entram nessa plataforma todos os dias. O Facebook realmente ele tem uma parcela muito grande da sociedade que usa. Não se pode confiar tanto, porém, nesses números, porque esses são números que são fornecidos pela própria empresa. E esses números também não diferenciam muitas vezes entre contas que não são de pessoas reais, os famosos bots, né? Então, assim, tudo nesse meio tem que ter, assim, muita cautela quando a gente olha, porque eles não são super confiáveis, esses dados. Mas, assim, se a gente for pegar esses dados que realmente estão disponíveis online, da quantidade de usuários, o Twitter é o que tem a menor quantidade de usuários. Então, a gente tem o Facebook com quase 3 bilhões, ele tem 2,93 bilhões de usuários, o Instagram tem 1 bilhão, o WhatsApp 2 bilhões, o próprio Telegram tem mais de 500 milhões de usuários, e aí vem o Twitter com 217 milhões. E aí a gente também não sabe, tipo, quantas contas de fato são pessoas que estão por trás delas, né? Enquanto que é, sei lá, o QG do Carluxo que tá tocando aí várias contas, né? Então, e aí nessa amostragem, assim, dessa parcela da sociedade que usa o Twitter é considerado uma plataforma de microblogging. Então, as pessoas escrevem alguma coisa ou outra e postam. Então, ele é considerado também uma plataforma muito, assim, mais intelectual do que as outras plataformas de social media, né, no geral. Mas e aí vão ter também diferentes tipos de usuários dependendo da plataforma. A gente conhece já meio que de fama, por exemplo, que o Facebook é uma plataforma mais para pessoas mais velhas. A nossa tia, por exemplo, pode ter uma conta de Facebook, mas muito provavelmente ela não vai ter uma conta de TikTok. E o TikTok, por exemplo, ele é muito mais popular com uma parcela mais jovem da população. O Snapchat, sem comentários, assim, é bem, bem mais popular, por exemplo, com adolescentes. E o Twitter ele meio que virou uma plataforma é o que muitos chamam tipo, de uma praça pública mundial. É um lugar onde políticos fazem pronunciamentos, políticos fazem tweets oficiais, mas que ele é tocado por uma empresa privada, né? Assim como todas as outras plataformas. E isso traz por si só vários problemas. E eu acho que a gente vai conseguir conversar um pouco mais hoje aqui nesse nosso episódio. Legal. Então, vamos começar por aí, né? Eu achei curioso que você mencionou o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. E no final você falou, o Twitter e todas essas são plataformas privadas, mas essas 3 primeiras também são a mesma plataforma, né? Ou são o mesmo grupo controlador, né? O Facebook, o Mark Zuckerberg foi adquirindo essas outras, enfim, esses outros aplicativos que no início não eram do grupo, mas hoje em dia são todos do mesmo grupo, que ele também fez esse rebranding, né? Tá chamando de metaverso, e acho que essa é uma outra coisa que a gente pode explorar também. No caso particular do Twitter, o Felipe que fazia essa piada, né? Que
o Instagram é a rede da luxúria, o Twitter é a rede do ódio e... como é que é? Enfim, tinha uma outra. Mas o Twitter ficou, enfim, conhecido pelas discussões políticas, pelo microblogging, como você está chamando, ou pelo acompanhamento de eventos ao vivo, né? Até por ele ser mais ágil, por não ter imagem, por só ter texto. O cara acompanha um debate ou acompanha um jogo de futebol, um jogo de qualquer coisa e vai postando ali, né? Ou o fim do BBB, ou um paredão do BBB, né? Enfim. Mas, acho que principalmente... a gente costumava dizer que a eleição do Obama foi a primeira eleição que realmente usou as redes de maneira mais ágil, para captação de recurso, para o disparo de mensagem. E esse processo veio só se acelerando, né? Se intensificando, se acelerando, com financiamento de campanhas, né? Cada vez mais voltadas para isso. E aí eu também não sou especialista, não sei se isso é um fenômeno característico da extrema-direita, mas me parece ser a maneira como a extrema-direita capturou as redes, capturou esse método de campanha permanente, né? Essa guerra cultural que é feita através... Então, o Trump ficou em campanha o mandato todo, o Bolsonaro está em campanha o mandato todo, porque virou uma guerra cultural e você tem que ir alimentando isso, né? Durante, enfim, sem parar, né? Você vai alimentando isso constantemente. E aí, a própria estrutura dessas redes sociais, a disponibilidade de conexão nos celulares, o fato de que você não sabe quem é a fonte da notícia quando chega pelo WhatsApp, etc. Isso propicia, isso potencializa, né? Esse mecanismo. O que aconteceu com o Twitter mais recentemente, e acho que a gente tem vários momentos, né, de pico, de pressão em cima da plataforma, né? Então, você vai ter lá o Me Too, você vai ter vários momentos em que a plataforma agora teve o caso do Joe Rogan, com o Spotify, mas enfim, vários momentos em que a plataforma ela é cobrada a se pronunciar sobre posicionamentos políticos que vão contra direitos humanos, contra direitos de minoria, discursos de ódio, etc. E, como você falou, é um negócio, né? São plataformas privadas. Elas lentamente vão aquecendo, e acho que a pandemia foi um caso muito particular em que finalmente começou a se banir primeiro determinadas postagens, depois determinados perfis por inteiro. Agora a gente está vendo um movimento, uma tentativa de movimento contrária, né? Com o Elon Musk, que, enfim, é uma figura que tem os seus próprios problemas, as suas próprias idiosincrasias, mas se colocando como um campeão da liberdade de expressão, né? Enfim, fazendo promessas de que vai voltar com os perfis, vai banir menos gente, mas que ao mesmo tempo vai combater os bots e garantir que as pessoas realmente sejam quem elas são, né? O que a gente pode tirar um pouco desse panorama, Joana? Primeiro, assim, ele vai comprar mesmo? Finalizou a transação? Ele vai conseguir o controle? E o quanto de até você como designer de experiência de usuário, um pouco mais... Ele tem essa capacidade de instalar um dedo e começar a mudar a plataforma e adotar novas políticas? O que incorpora tudo isso? O que significa, né? Tem várias questões aí, né? Eu até escrevi aqui o problema de Elon Musk, né? É bem complicado, porque ele se coloca como realmente o bastião da liberdade de expressão, Só que aí a gente tem já um problema, né? Liberdade de expressão de acordo com quem? E ele quer seguir as leis. Ele quer seguir as leis dos Estados Unidos, porque ele está falando de liberdade de expressão segundo o First Amendment americano, que a gente sabe que é uma carta bem limitada, escrita em 1700 e... Vocês têm que me ajudar, bolinha aí. Mas 1789. O Bill of Rights é 1789. E aí posa, assim, vários problemas, né? Porque ele está fazendo uma análise super americano-centrada do que significa liberdade de expressão. Se a gente for ver a liberdade de expressão na Alemanha, vai ser completamente diferente. Lá, a Constituição, ela tem muito mais limitações, ela tem
essa pegada da uma democracia mais defensiva e uma democracia até mais violenta, digamos assim, em que se deve, acima de tudo, garantir que a democracia realmente possa ser garantida e que isso não possa ser prejudicado por alguma fala ou por alguém. E aí a gente tem também, e aí eu acho muito interessante isso, porque nem americano ele é, né? Então, isso aí já é uma questão. A forma como ele se posiciona para fazer com que a democracia nos Estados Unidos ela prevaleça, bem interessante também. E eu não acho que isso seja ingenuidade, porque eu vi muitas análises falando que ele tem uma percepção ingênua do que seria liberdade de expressão. O Elon Musk pode ser várias coisas, mas ingênuo ele não é. Ele é a pessoa mais rica do mundo e ele não se tornou a pessoa mais rica do mundo sendo ingênuo de forma alguma. E aí eu acho bem interessante também que em outubro do ano passado o Twitter fez um estudo dentro da plataforma para ver que tipo de discurso que era favorecido de acordo com o algoritmo deles, e eles fizeram análise em 7 países. Os 7 países foram Canadá, França, Alemanha, Japão, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos. E eles descobriram que desses 7 países, em 6 deles, todos eles menos a Alemanha, o discurso que prevalece e que é amplificado pelo algoritmo é o de direita. Então, já toda essa premissa dele, que ele fala que ele quer garantir a liberdade de expressão e que quer garantir que o debate aconteça e que só as vozes de esquerda estão sendo favorecidas, é uma grande mentira. Então, tipo, esse discurso dele por inteiro já não é genuíno. E aí ele também fala que tudo tem que acontecer de acordo com o direito. Como se o direito garantisse que o direito das pessoas, ou que seja o direito correto, né, de haver uma conexão, uma conversa entre as pessoas, porque é isso o tipo de negócio que ele está se metendo agora. Ele está se metendo em uma empresa de comunicação, e até agora ele tem sido bem sucedido com outro tipo de empresa. Então, assim, se ele realmente vai comprar a empresa, o Twitter de fato ou não, eu tenho algumas dúvidas, porque para a Tesla, por exemplo, os acionistas não têm interesse que ele compre o Twitter, porque vai ser uma grande distração. Ele já tem várias empresas que são bem complexas por si só. Ele tem a Tesla, ele tem o SpaceX, ele tem aquela Neuralink, que faz aquelas interfaces neurológicas, e aí ele vai ter o Twitter, que é uma empresa completamente diferente do portfólio dele, que ele não tem experiência. Então, aí já é outra questão, né? Então, assim, eu veria algum tipo de impedimento por parte das outras empresas dele, dos acionistas, mas assim, do ponto de vista, acho que até legal, ele tem capacidade de realmente prosseguir. Ainda não é dele, mas ele tem a capacidade de prosseguir. E aí voltando também, essa questão de que, de alguma forma, o direito dos países onde o Twitter estaria seja o direito garantido que as pessoas precisam, assim, eu me pergunto muito, assim, como que esse direito vai ser, qual vai ser a manutenção desse direito na Arábia Saudita, em que certos tipos de pessoas são consideradas como propriedade, ou elas têm que ficar sob a tutelagem de outras pessoas. A gente sabe que o Estado de Direito, na maioria das vezes, ele está para garantir a propriedade privada, ele não é para garantir o direito das pessoas. Então, assim, eu acho isso, assim, bem, bem complicado. E aí ainda tem a questão do anonimato, né, que ele quer que as pessoas tenham, não sei se vai ter um processo de verificação de identidade para que elas possam estar no Twitter, e aí a gente tem já um outro problemaço aí, porque esse tipo de atitude dele vai diretamente afetar pessoas de minorias, que são as pessoas que precisam ser protegidas por uma certa anonimidade. Então, imagina ter ativistas que vão dar a sua identidade para ser verificada, e esse governo vai poder, em algum momento, pedir para o Twitter a identidade dessas pessoas. Então, assim, o debate tem muito a perder com isso. Assim, eu acho, assim, o Twitter já é um lugar bem complicado, e é aquilo que o Fernando Borges Silva fala, tá ruim, vai piorar, assim, porque com essas ideias dele, realmente, eu acho que principalmente para pessoas trans, a plataforma vai se tornar, assim, completamente insalubre, porque ele fala que o direito, que a liberdade de expressão não é garantida, porque as pessoas não podem expressar suas opiniões. Elas podem expressar suas opiniões, elas só não podem atacar as outras pessoas. E uma forma de atacar uma pessoa trans, por exemplo, é usar o nome morto dela, usar aquele nome que ela não usa mais, ou usar um gênero que não é apropriado. Isso é uma forma de agressão a outra pessoa. Se ele liberar isso, que tipo de plataforma vai ser? Vai ser uma plataforma, sei lá, será que vai ser um 4chan da vida? Onde não tem nem o mínimo da civilidade entre as pessoas. Então, assim, isso me preocupa muito, porque o Twitter já vem construindo isso, não é de hoje, né? O Twitter, ele tem que
que modera vários problemas de comunidade. E aí ele simplesmente chegar e falar que vai ser de acordo com a lei, acho que vai ficar um lugar bem, bem complicado. Então, Joana, só para eu ver se eu entendi, né? A gente começou falando, né, sobre a amostragem do Twitter, você colocou a coisa em perspectiva, depois o Geraldo fala, né, talvez da importância do Twitter pela mobilidade, né, pelo tipo de conteúdo que ela gera, né? Essa coisa mais ao vivo, né, Geraldo? Sem as mídias, isso gera uma velocidade, né? Depois a Joana fala da praça pública global, Twitter como uma grande praça pública, e depois a gente fala do Musk, né, que entra, ingênuo ele não é, eu concordo com você, e aí você iniciou uma discussão ali de que ele compra, pode ser, a compra ainda não foi concluída, né, pelo que eu acompanhei à distância, assim, não foi uma compra muito convencional, né, ele meio que ameaçou o Twitter, né, depois se puder até explicar um pouco, que essa compra me parece que não foi muito convencional, né, ele meio que pressionou o Twitter para comprar, mas enfim, a compra não foi concluída, e o ponto é que você traz duas dimensões aí, que a princípio me parece até meio paradoxais, porque primeiro o Musk, ele compra para flexibilizar as políticas do Twitter no que diz respeito a essa leitura dele bastante limitada e localizada de liberdade de expressão. O Twitter já é muito complicado nesse sentido, né? E pelo que o Musk está falando, vai piorar, né? Como você até mencionou, né? Vai piorar. Ao mesmo tempo, ele está apontando para uma nova política de usuários. Eu não sei se esse é o termo correto, mas uma nova política que permitiria a identificação dos usuários, e aí você até menciona o problema que isso pode gerar para inúmeras minorias, entre elas a comunidade trans. E aí, veja, a princípio eu não sabia dessa coisa da política de usuários, mas me parece um pouco contraditório, né? Porque eu achei que ele ia entrar para liberar tudo, né? Mas ele vem com o objetivo também de criar novas formas de identificação. Qual é que é então do Musk, né? Por que cargas d'água ele está interessado nisso? O que é? Ele quer se colocar como um ícone? Então essas duas provocações, assim, né? É bem complicado. Eu acho que essa questão da identidade e da ideia de que a liberdade de expressão prevaleça é uma ideia de que se nós formos, de fato, verificados como pessoas, que aí é uma forma também de evitar que tenha mais contas automatizadas, né, na plataforma, que então um usuário não tenha múltiplas contas. A ideia também é que se você tem uma identidade, você vai responder pelo que você fala juridicamente. Então você se torna, apesar da sua liberdade de expressão, você se torna também responsável, né? Então você vai ter as consequências. Você pode falar o que quiser, mas você também vai acabar tendo as consequências disso. Então, porque de fato você pode, mesmo falando o que você quer, você pode acabar cometendo um crime, né? Eu acho que essa é uma das ideias, pelo menos o pouco que eu trabalhei, que eu também trabalhei um pouco com essa questão de comunidades que trocam mensagens, etc. Eu trabalhei em alguns projetos de intranet no passado, então é um pouco essa ideia, eu acho, do remover o anonimato para haver uma maior liberdade de expressão. Isso por um lado. Por outro, ele realmente é um troll, assim, no Twitter. Assim, a forma como ele se porta, ele está constantemente trollando as pessoas. Então a gente está sempre pensando, será que ele está de fato falando a verdade ou ele está fazendo uma piada? A gente não sabe. Essa é a ideia do troll, né? Desse tipo de pessoa que posta esse tipo de coisa. Eu acho, assim, muito perigoso essa forma como ele se comunica, porque ele é uma pessoa extremamente poderosa e uma forma extremamente irresponsável. Ele é famoso, inclusive uma dessas questões que a gente comentou sobre o negócio ser fechado ou não na conta do Twitter, é porque ele, inclusive no passado, ele usou o Twitter para manipular o valor da ação de mercado da Tesla. E aí ele arranjou um problema com uma das entidades que regulariza isso aqui, que regulamenta isso aqui nos Estados Unidos, que é a SEC, que é US Security of Exchange and Commerce, eu acho. Eu tenho que me corrigir geral se estiver errado. Mas ele arranjou um problema com essa entidade porque ele falou que ia comprar todas as ações de volta da Tesla para levar a fazer a empresa privada novamente. E isso fez com que o valor dela disparasse, o valor de mercado.
E aí essa entidade falou que ele não tinha, que isso era uma mentira, que ele estava fazendo isso para manipular. Eu acho isso muito engraçado, né, que os Estados Unidos ele é liberdade de mercado, no dos outros é refresco, né, mas quando é aqui eles têm várias regras e aí não pode. Então tem essa questão, e agora de novo esse mesmo órgão voltou para falar que ele também não fez essa transação com o Twitter de forma como ele deveria ter feito. Então provavelmente ele vai ter que pagar alguma multa por causa disso, porque a partir do momento que ele compra mais de 5% da empresa, ele teria que ter feito outros tipos de procedimento para poder comprar as ações a mais. Então ele provavelmente pagou um valor por essas ações menor do que ele deveria ter pago, e também que gera aí alguns problemas. Ele adora xingar esse órgão também no Twitter. Então, assim, eu acho que existe aí uma questão bem forte de poder para ele comprar o Twitter, que aí talvez realmente não necessariamente isso vá refletir em poder monetário diretamente, porque ele tem o poder monetário para fazer todas essas coisas, mas eu acho que em termos de influência também, porque ele vai ditar as regras do que pode e do que não pode. E aí eu acho isso super perigoso, porque eu também, inclusive, eu tenho, mas assim, agora eu vou abrir um parênteses aqui, colocando um chapéu de alumínio, momento que vamos colocar o chapéu de alumínio na cabeça. É uma coisa que eu acho que é improvável, todo mundo fala que é improvável, mas eu tenho muito medo que ele se lance a política, porque se ele se lançar a política vai ser um Trump o retorno, assim. E aí com esse tipo de compreensão que ele tem também das redes e dessa forma como ele se porta como um baita troll, eu realmente me preocupo muito, assim, com esse nível de influência que ele tem. Então, ele não só é a pessoa mais rica do mundo, ele ainda é dono de uma rede social enorme. Então, assim, que tipos de implicação isso tem pro mundo, né? E aí, uma outra coisa que eu também acho, assim, que me irrita muito, 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 muito aqui nesse... Eu sigo muitos noticiários, assim, americanos e alemães, e, enfim, internacionais, e tem sempre uma sonoplastia de piada quando vem o Musk, assim, olha que engraçado, como ele é controverso, como ele é irreverente, como ele é diferente, né? E ele é convidado para todos esses eventos com jornalistas, etc. Eles nunca citam aquele tweet que ele fez sobre a gente dar o golpe onde a gente quiser sobre a Bolívia. Nunca citam. E, claro, porque eles não estão nem aí. Porque o que ele faz com o Sul Global, esses países, eles não se importam. Eles têm as leis deles, eles vão se proteger do jeito que eles podem, que eles querem, mas eles... E aí, de novo, né, essa ideia de que também... E aí não é só o Musk, são todos os outros CEOs das outras plataformas, assim, isso é o Mark Zuckerberg, assim, todinho. Eles usam do mundo como um grande extrativismo digital. Eles são interessados nos nossos dados. E eles vão utilizar os nossos dados para fazer muito dinheiro. Mas eles não estão interessados em como isso impacta a nossa democracia, a nossa sociedade e as nossas vidas. Então, eu acho que esse é a minha grande preocupação com essas redes. Eu acho que esses caras também, só pegando no seu comentário aí sobre a política, esses caras também jogam um jogo com um prazo diferente, né? O Musk é um cara jovem, então pode ser que agora ele não vá se candidatar a nada, que não faça sentido, mas ninguém sabe o que vai acontecer daqui 10, 15, 20 anos, né? Tem a probabilidade talvez até maior dessa sua previsão se concretizar, né, Joana, de aparecer um Elon Musk tio do pavê, né, um Elon Musk tio do Zap, tio Suquita, como é que é? Né, porque que é um pouco o perfil do Trump também, né, então acho que tem uma projeção aí que ela é preocupante mesmo. Mas antes da gente falar do Zuckerberg, do Facebook e enfim, tem tanta coisa para a gente explorar. Você falou uma coisa aí sobre garimpo de dados, né? Sobre a maneira como esses caras vão acumulando dados. Tem umas perguntas para fazer sobre isso também, mas você está aí na Califórnia, você falou para a gente que você trabalha com experiência de usuário, você trabalhou na Europa há bastante tempo. Como que você tem visto a reação do mercado, né? Desse pessoal de tecnologia, não só acho que a reação do mercado, mas o que é esse mercado de tecnologia, né? Porque a gente ouve casos de machismo, de assédio, né? Parece um pouco que o Vale do Silício é Wall Street dos anos 80 e começo dos anos 90. Às vezes é a impressão que dá olhando de fora, assim, extremamente competitivo, misógino e
É isso mesmo? E quem que é o, enfim, quem que é o Musk, quem que é o Zuckerberg, quem que são esses caras nesse ambiente? O que você tem visto aí nesse ambiente agora? É um ambiente bem esquisito, assim. Eu realmente eu moro no Vale do Silício, então, tipo, eu tô bem dentro desse mundo esquisito, assim. Assim, é um lugar, eu acho que essa questão de misoginia, ela tem mudado um pouco de forma. Ela, talvez, assim, eu acho que tem uma participação bem maior de mulheres hoje em dia na tecnologia. Agora, se elas estão em cargos de liderança, se elas, assim, quanto mais a gente sobe na empresa, né, é aquela coisa do glass ceiling, né, quanto mais a gente sobe, mais ou menos a gente vê mulheres nas posições de liderança. Eles pegam uma ou outra, assim, para ser aquela que vai nos eventos, né, que vai falar, como a Sheryl Sandberg, que é pro Facebook. Mas assim, é um lugar extremamente internacional. Assim, eu acho que a minha impressão é de que 95% das pessoas não são naturais dessa região ou nem desse continente. Predominantemente são pessoas asiáticas e pessoas extremamente inteligentes, assim. Mas existe, assim, um certo componente aqui de... É quase assim, eu brinco que se parece muito como um grande aeroporto, assim, porque não tem identidade nenhuma, sabe? É um lugar, assim, com a identidade é tão fluida que ela acaba não tendo nenhuma identidade, assim, não tem... Porque as pessoas, elas não estão aqui para ficar, elas estão aqui de passagem. Então, é um lugar, assim, bem, bem esquisito nesse sentido. E aí tem os outros tipos de machismo, mas que daí é um rocambole de problemas que também se juntam com a sociedade americana, né? Assim, não existe aqui nesse país qualquer tipo de licença maternidade, por exemplo. Então, não existe garantia de que você vai ter o seu emprego quando for voltar. Aí as empresas acabam fazendo uma competição entre si, assim, quem oferece mais benefícios. Mas é tudo, não é nada prescrito por lei, é tudo aquilo que as empresas fazem por motivação própria. Então, é um lugar bem estranho, assim. É difícil, assim, até de cravar, assim, né? Como que são as coisas. Agora, por causa da pandemia, também as pessoas estão trabalhando em tudo que é lugar. Então, isso também tem refletido aqui, assim. O Vale do Silício não está mais tão cheio, por exemplo. Não tem mais tanto engarrafamento. O preço das coisas, ele tá flutuando, não está mais tão alto. Por exemplo, a moradia, porque a moradia aqui é caríssima. Eu acho que é a mais cara dos Estados Unidos. Pior até que Nova York. Então, mas é um lugar em constante mudança. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Bom, eu queria agora trazer a conversa pro Facebook, né? A gente falou bastante do Twitter. A gente vai ter que aguardar, né, Joana, os próximos passos aí para ver o que vai sair disso tudo. Ainda mais agora, ano eleitoral. Vamos ver como o Twitter vai reagir a tudo isso. A gente tem visto movimentações no WhatsApp, né? Até o Bolsonaro pediu para falarem lá com a empresa. O Telegram também anunciou algumas restrições. Mas enfim, o Facebook, você mencionou que em termos de número de usuários é muito superior ao Twitter, né? O Facebook, enfim, a gente não usa muito mais, mas é uma rede muito expressiva, como você bem mencionou. E recentemente a gente teve o caso lá do Facebook Papers, né, o vazamento dos documentos internos da empresa por uma ex-funcionária, né, que antes de sair da empresa salvou uma pastinha lá privada, copiou, deu um Ctrl+C, Ctrl+V nos PDFs e mandou para a imprensa ou direto para o Congresso. Sei que foi parar na mão dos congressistas, né, dos Estados Unidos. E deu um chabu, né? Você poder contar pra gente um pouquinho o que foi isso? E porque tem muito a ver com o que a gente tá falando, né? Uma das principais denúncias
pelo que eu me lembro dos Facebook Papers, era justamente essa, né, de que a empresa extrapolava alguns limites para poder lucrar, não era isso? O Facebook Papers, eu até fiz aqui uma lista de alguns tópicos pra gente, quem sabe a gente ver o que é mais interessante tocar, porque é muita coisa, mas é uma loucura, assim, a Frances Haugen, quando ela saiu do Facebook, ela pegou esse monte de discussões internas e ela mandou pro Wall Street Journal e pro Congresso. Então, é impressionante, assim, as coisas que ela contou. Então, eu coloquei aqui alguns itens. A gente tem a lista de influenciadores e pessoas famosas que elas são whitelisted, elas estão em uma lista branca, então os termos do Facebook não se aplicam a elas, do Facebook e do Instagram. Então, são pessoas que deveriam ter até mais responsabilização por aquilo que elas falam, só que elas não têm. É tipo um free for all, elas podem falar o que elas quiserem, porque elas não vão sofrer as consequências. Um outro item é a questão da toxicidade do Instagram para meninas adolescentes e que elas causam doenças mentais em 1 a cada 3 meninas que tem conta no Instagram, que é absurdo, né? Isso, em termos de saúde mental. E questões relacionadas à imagem, à saúde, a corpo, etc. e tal. Tem a facilitação do algoritmo de ódio, que aí é diretamente relacionado ao nosso problema democrático. E tem o problema de tráfico humano. Esse problema de tráfico humano, eu fiquei muito chocada que isso não tomou uma proporção maior, assim, principalmente na mídia. As pessoas, não... O que é isso? O Facebook é conivente com o tráfico de pessoas? As pessoas são compradas e vendidas no Facebook. Eles estão cientes disso e eles não tomaram atitudes mais severas contra isso porque eles tinham receio de que as pessoas não usassem mais a plataforma. E para piorar, eles ainda estavam fazendo dinheiro com anúncios que esses traficantes de pessoas estavam fazendo na plataforma. É tão absurdo, assim, que é surreal, assim, parece tirado de um filme de distopia, né? Aí tem também a questão do Facebook Kids, ou do Instagram Kids, na verdade, que é uma corrida ao fundo, assim, um race to the bottom, em termos, assim, de eles quererem capitalizar em cima das crianças o mais cedo possível, se eles puderem. Teve a questão das eleições americanas e também tem a questão de que eles escolhem basicamente que tipo de grupos políticos eles não querem que vá para frente. Então eles conseguem ter uma influência sobre esses grupos e simplesmente fazer com que esse grupo não floresça, uma empresa privada. Então, assim, eu selecionei esses itens, assim, desse apanhado, assim, de coisas que saíram e aí eu queria até perguntar para vocês quais pontos têm mais interesse que a gente converse, assim. É tudo muito, muito bizarro, né? Tudo muito triste. Também não sei muito, não. Você quer dar uns nomes da lista branca? Você quer... Sei lá, é tudo tão, né? É uma distopia mesmo, né? Porque essa coisa das crianças ou das adolescentes, né? Um dado que você deu é muito absurdo. 1 em 3, né? Com problemas graves de saúde mental por conta do Instagram. E a empresa sabia disso, né? Sabe disso. E não toma medidas. A coisa do tráfico humano é criminoso, né? Enfim, eu não tenho muito... Agora, por que, enfim, a gente sempre ouve falar da Dark Web, né, desses fóruns, mas os caras têm tanta segurança assim que fazem numa plataforma pública, quer dizer, uma plataforma de internet aberta. Isso é engraçado, né? Porque é meio bizarro. Então eles descobriram, assim, nessa coisa do tráfico humano, eles descobriram, por exemplo, que eu até queria indicar para o pessoal, para todo mundo que tiver acesso, que puder fazer isso, que vá até o site do Wall Street Journal e que dê uma olhada no Facebook Files, e eles fizeram uma compilação maravilhosa em podcast, infelizmente tudo em inglês, né? Mas, assim, quem tem acesso e influência na língua, que puder ouvir esses episódios, é fantástico, assim, a forma como eles conseguiram compilar toda essa informação e transformar isso numa série. Eu acho que tem 9 episódios o podcast, mas quem for no site tem mais material ainda, tem até um e-book que eles fizeram com esse material.
Mas o que eles falaram é que, assim, esse capítulo de tráfico humano, eles têm cartel mexicano, que contrata pistoleiro e matadores de aluguel pelo Facebook. Eles usam o Facebook para pescar pessoas, principalmente na África, por exemplo, para ir trabalhar no Oriente Médio. Então, eles colocam anúncios como a grande oportunidade de trabalho para ir trabalhar porque tem muitos africanos que vão para a Arábia Saudita ou para os Emirados Árabes para ganhar na moeda, em outra moeda, e poder mandar dinheiro para casa, que é uma coisa lucrativa. Então, eles usam esses anúncios para pescar essas pessoas. As pessoas chegam nesses países, o passaporte é confiscado, e elas são colocadas em um esquema de trabalho escravo. Seja ele sexual ou eles chamam de domestic servitude. O problema do domestic servitude, eu adoro esses termos que o pessoal usa para não chamar a coisa pelo nome real, né? Que isso que é trabalho escravo. Colocavam pessoas para trabalhar em casas 20 horas por dia, como empregada doméstica, por exemplo. Então, tem até o relato de uma pessoa que foi traficada por um anúncio do Facebook. E, assim, o Facebook só fez alguma coisa a respeito disso porque o Wall Street Journal descobriu e mandou essa pesquisa para a Apple. E a Apple falou, se vocês não fizerem alguma coisa a respeito disso, a gente vai tirar o aplicativo de vocês da App Store, da Apple. Então, eles não poderiam mais ter o aplicativo do Facebook em iPhone. Então, só por causa disso que o Facebook se mexeu para fazer alguma coisa, assim. Então, é surreal, assim. É muito louco isso. Enfim, fica aí reiterado a sugestão da Joana, da galera passar lá pelo Wall Street Journal, pelo podcast. A gente vai deixar o link aí no post. E isso tudo é muito assustador, né? Eu acho que a gente está aprendendo a conviver com tudo isso, o poder dos algoritmos, a maneira, você mencionou aí os impactos que isso causa em meninas, padrão de beleza. Enfim, se adultos, pessoas que cresceram na era analógica já têm problema, né, para parar de viver nesse mundo virtual, as crianças que estão crescendo com isso, os adolescentes hoje em dia, os jovens adultos que cresceram nesse mundo, certamente têm uma dificuldade, uma série de crises de ansiedade, a maneira como tudo foi mercantilizado, né, enfim, a gente está descobrindo agora os impactos dessas coisas, né? De uma maneira muito perversa, muito cruel e de uma maneira um pouco... A gente se sente vendido, né? A gente se sente... O que fazer contra tudo isso, né? Um pouco sem recurso, um pouco incapaz de lutar contra essa onda, contra essa estrutura, contra esse sistema. Agora, você tinha mencionado de passagem também, né, Joana, que essas empresas elas são empresas, né? Elas estão aí para capturar seu dado. Se é com você postando imagens, se é com você postando mensagem, se é com você postando fake news, se é com você postando... Pouco interessa, né? O que interessa é elas entenderem o seu perfil, o seu padrão de consumo, o seu perfil de localização, de transporte, para onde você vai, para onde você não vai, como é que você gasta dinheiro... exatamente para poder vender isso tudo, né? A gente começou a ver uma monetização desses serviços hoje em dia através de propaganda, né? Isso gerou uma crise nos veículos tradicionais, que dependiam de propaganda, rádio, TV, jornal principalmente. Mas ainda, enfim, a gente lembra de uma época em que a internet não tinha tanta propaganda como tem hoje. Agora, acho que ainda existe uma fronteira aí, ou pelo menos as coisas que eu tenho lido, que hoje em dia essas plataformas elas são muito mais acumuladoras de informação do que efetivamente processadoras de informação, né? Porque não se sabe ao certo se a gente tem capacidade de processar e de dar uso para todas essas informações que estão sendo coletadas, né? Você acha que é isso mesmo? Tem um livro aí dos Data Hoarders, né? Esqueci o autor agora que inventou esse termo. Mas é um pouco por aí, a gente está coletando para descobrir depois o que a gente vai fazer com tudo isso, eu fico sempre pensando na China, né? Pô, se o Facebook e o Twitter, que são serviços privados, fazem o que fazem, imagina num estado em que o próprio estado usa a máquina do estado para captar dado, né? E aí você vem com algoritmo, com inteligência artificial, machine learning, enfim.
O que tem aí na nossa frente que a gente não está vendo ainda? É bem complicado, assim, a gente tem inúmeras formas de monitoramento e de dados, e eu acho que esses dados realmente eles estão sendo acumulados para serem comercializados mais para frente. Existe agora toda uma discussão, por exemplo, sobre o perigo que as mulheres e pessoas que têm capacidade de ter filho e que guardam seus dados menstruais, por exemplo, em aplicativos, dependendo da política de privacidade desse aplicativo, pode haver uma intervenção estatal nesses estados do sul, por exemplo, dos Estados Unidos, que vão ter, caso o Roe versus Wade de fato caia, como aconteceu agora com o vazamento da Suprema Corte, né? Com a previsão de que isso aconteça, será que esses governos estatais terão acesso a essas informações? Será que eles vão saber que a menstruação de alguém está atrasada? Assim, claro, esse é um horizonte assim, absolutamente distópico e amedrontador, mas assim, uma empresa grande de genealogia foi vendida recentemente. Então, todos os dados de genealogia e de DNA das pessoas estão sendo comercializados. Que tipo de política de privacidade o comprador desses dados vai ter? Vai perder de vista. Então, será que vai haver uma forma de portabilidade? Se fala muito na Europa, principalmente, em portabilidade de dados, assim, a capacidade de eu recolher meus dados, até juridicamente, de uma empresa como o Facebook, levar comigo e poder dar para outra empresa. É aquela velha história, né, de que aquilo que não é cobrado, a gente é que é o produto, né? Então, é uma forma bem tangível de como a gente é o produto. Quando a gente não paga por esse aplicativo, ou a gente acaba, mesmo até pagando, né, a gente está ali concordando com algum tipo de política de privacidade, ao que a gente está se submetendo. Então, assim, tem essa questão, e a gente está lidando com empresas que são megazords, como o Facebook, que agora é o Meta, que tem 1.000 subempresas. Existe um intelectual, um estudioso que fala sobre Evgeny Morozov, que ele fala bastante sobre como a gente ficou um pouco assim refém agora dessas grandes empresas, e que a gente não é só refém na prática, a gente não é só refém concretamente falando, mas a gente também virou um pouco refém no imaginário, né, no nosso imaginário coletivo, assim. Então, provavelmente, a gente individualmente tem capacidade de ter ideias mais criativas do que fazer, de como fazer as coisas, mas a gente acaba fazendo as coisas de acordo com o que essas empresas têm para oferecer. Elas têm infraestrutura, elas têm, enfim, a conveniência, os aparelhos. Então, quem sabe, se houvesse uma forma de descentralizar isso e de a gente conseguir usar o nosso potencial humano, né, como diria Marx, para fazer as coisas de forma criativa, será que a gente não estaria tendo soluções mais interessantes? Só que aí o governo também tem que entrar, o governo também tem que trabalhar junto para a gente não virar refém dessas empresas. Então é uma coisa bem complexa. Complexo tanto é que a gente, bem ou mal, todos nós estamos inseridos nisso, né? E como você também mencionou, isso aí vai ser decisivo na eleição, né? E aqueles paradoxos que a gente vê no Brasil, se por um lado depender dessas empresas é um grande problema, por outro, agora nessa eleição de 22, são justamente essas empresas que estão impondo limites, né, ao Bolsonaro. Então é um mundo muito doido, né? A gente pensa em soluções, a gente, como você bem mencionou, as soluções precisam passar pela regulação do Estado e sei lá como, né? Porque são tecnologias que se movimentam muito rápido e o poder legislativo não consegue acompanhar, né? E eu me lembrei um pouco daquele livro, né? Que até ficou famoso por conta daquele documentário do Netflix, chamado 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, daquele Jaron Lanier, né? Ele tem uma leitura meio utópica, ele é um pouco descolado às vezes da realidade, mas ele vem fazendo essas denúncias também, né? De como que essas empresas manipulam, os algoritmos são complicados. Ele defende uma rede social paga, né? Onde você paga para você evitar exposição de propagandas, e segundo ele esse seria o modelo ideal. A gente sabe que o modelo ideal é o fim do capitalismo, né? Mas enquanto esse dia não chega,
o que você acha que precisa ser feito para além dessa regulação do Estado, assim, do ponto de vista do usuário? É fazer como o Jaron Lanier fala, deletar as redes sociais e esquecer da existência delas? Ou como que você lida com essa outra contradição? Eu falei de inúmeros paradoxos aqui, né? Da gente saber que uma rede social tem esses limites e ao mesmo tempo fazer parte dessas redes e cobrar que os nossos políticos tenham um papel ativo nessas redes, né, e assim por diante. Eu acho que a gente tem que ter muita cautela, assim, quando a gente tá nessas redes sociais. Eu não sei se deletar as redes sociais é viável, para muita gente não é viável. A gente viu quando aconteceu, por exemplo, aquele dia que aconteceu alguma coisa com o servidor, inclusive foi aqui perto de onde eu moro, aconteceu uma coisa no servidor do Facebook, então caiu o Facebook, o WhatsApp e o Instagram. Eu lembro, teve o apagão, né, o dia do apagão do WhatsApp. O dia do apagão, e foi assim, foi muito difícil para vários negócios no Brasil, por exemplo. Assim, o quanto que a gente depende dessas redes hoje em dia, até para sobrevivência, o nível de precarização do trabalho que está acontecendo no Brasil, por exemplo, e aí o tanto que as pessoas dependem dessas infraestruturas, assim, é realmente muito, muito preocupante. E o poder público, ele tem que estar em sintonia com isso, assim. O poder público, ele precisa estar atento a essas questões, assim. Eu tenho bastante, assim, consciência de que a gente não pode, de forma alguma, romantizar, nem colocar como herói, né, de forma alguma, as pessoas do Supremo Tribunal Federal, mas, assim, eu achei a decisão do Alexandre de Moraes com o Telegram super, assim, efetiva, assim, foi eficiente, assim, ele colocou o decreto na sexta, no domingo o Telegram Tava negociando, né? Tava negociando, estava em contato, eles nem respondiam as perguntas do governo brasileiro. Então, eu acho que a gente tem que ter consciência de que eles precisam da gente também. Então, assim, eles comercializam os nossos dados, eles só existem porque, assim, a grande, assim, de todos os pontos que eu citei do Facebook Files, todos eles e todas as decisões que foram tomadas foram feitas para que eles não perdessem usuários, para que eles aumentassem o engajamento e para que eles deixassem os acionistas e o Board of Directors deles felizes. Todas as decisões que foram tomadas. Então, a gente tem que ter consciência que eles precisam da gente para existir, mas a gente tem que ser extremamente cauteloso com que tipo de dados a gente quer estar dividindo com eles. Então, assim, é possível, de certa forma, dar uma organizada nisso, assim. Eu acho que a Nina da Hora, né, que ela é pesquisadora e ela é uma personalidade brasileira que estuda muito isso, estuda segurança. Ela tem conteúdo muito bom no Twitter dela e ela participa de inúmeros eventos. É uma pessoa que está sempre chamando atenção para isso, sobre segurança digital. Eu acho que essa é uma coisa que a gente no Brasil precisa amadurecer muito. Tem muita, assim, eu acho que o Brasil, ou os brasileiros, assim, são muito curiosos e aderem muito rapidamente a inovações, o que eu acho muito legal. E é muito diferente, por exemplo, da Europa, mas precisa haver uma certa cautela, assim, uma certa maturidade em termos de com quem que eu estou dividindo os meus dados, com quem que eu tô deixando ver onde é a minha localização, onde eu moro, a foto que eu tiro, quanto que sabe da minha vida, sabe toda vez que eu troco de namorado, será que sabe, enfim, o meu emprego, toda vez que eu troco de emprego. Então, eu acho que essas são coisas, assim, que tem que ser, a gente tem que tomar cuidado, uma certa higiene, né, pessoal, assim, de dados, higiene de dados. Eu penso que essa é uma coisa bem importante, mas eu acho que, em termos, assim, a gente precisa também, como sociedade, repensar o quanto que essas empresas têm poder, assim, e talvez arranjar alternativas. Eu sei que agora os entregadores de aplicativo têm um aplicativo próprio para poder entregar comida. Eu acho que a gente tem que fortalecer esse tipo de iniciativa para não ficar mais refém dessas grandes plataformas que só exploram e elas vão comercializar nossos dados. O que elas puderem comercializar, elas vão comercializar. Até uma questão, assim, que me preocupa um pouco dessa história do Elon Musk comprando o Twitter é que, assim, ele está comprando todas as ações, ele está levando essa empresa para o privado.
Então, ele nem para um Board of Directors e nem para os acionistas ele vai ter que responder. Então, assim, muito do que o Facebook tem feito, o que o Facebook tem tentado mitigar em termos de imagem, vem porque eles sabem que eles vão ter uma crise de relações públicas. Quando ele não tiver, se o Elon Musk não tem essa crise de relações públicas porque ele não vai ter alguém para responder, então que tipo de rede social ele vai transformar o Twitter, né? Essa é uma outra questão, mas eu não sei, assim, como que vai funcionar bem essa questão, né? Teremos que aguardar para saber quais serão os próximos capítulos dessa história, mas eu acho que esse uso consciente das redes, eu acho que é um bom conselho, né? Não sei se enfim, uma boa sugestão. Acho que não só para a galera mais nova, né? Que ainda mais agora que esse pessoal que chegou na juventude depois da pandemia, ou seja, ficou mediando suas relações por meio do uso das redes, mas também para a gente nos enfrentamentos que a gente tem que fazer. Uma coisa que me irrita um pouco é essa dimensão muitas vezes irreal da militância nas redes, né? Que, como você bem mencionou, é importante, mas muitas vezes distante, né, do chão da fábrica ou das comunidades carentes, enfim, às vezes a gente perde muito tempo no Twitter. Penso eu, né? Mas quem sou eu para falar sobre isso? E tem alguma pergunta que a gente deveria ter feito aí, Joana, que a gente não fez por absoluta incompetência, incapacidade, ignorância e assim por diante? Não, mas eu acho que o assunto ele é muito extenso, assim. Eu tô vendo aqui as minhas anotações, assim, o volume é realmente... A Joana trouxe um calhamaço de anotações. Alguém trabalha, né, Felipe? Alguém trabalha. Não sou eu, não sei se é você, mas eu sei que tem alguém trabalhando. Ela tá frustrada porque a gente não saiu da primeira folha, né, das 302. Não, mas não é de forma alguma, assim, a gente também não vai fazer um xadrez verbal aqui de 7 horas, né, nesse episódio. Mas eu tô pensando assim, quem sabe a gente faz um parte 2 em algum momento para entrar também um pouco mais, por exemplo, na questão porque são muitas questões, assim, bem, bem importantes, assim, por exemplo, houve uma mudança de algoritmo, algumas mudanças de algoritmo no Facebook que permitiram, por exemplo, com que só haja engajamento de ódio. Então, quando a gente fala que a extrema-direita conseguiu capitalizar em cima das redes sociais, não foi só isso. As redes sociais também permitiram que isso acontecesse no momento em que o maior tipo de engajamento, aquilo que mais vai causar você a comentar em um post no Facebook é ódio. Então, assim, é lógico. Então, eles começaram a impulsionar mais post que divide as pessoas, post que polariza, post que antagoniza. Até aquelas reaçõezinhas que tem no Facebook, que foram introduzidas, se não me engano, no ano de 2016, elas mostram que o maior tipo de engajamento que tem são os que têm aquela reação de raiva. Então, essas redes sociais, elas estão ganhando dinheiro em cima da nossa raiva. Então, é uma coisa assim, foi uma grande incubadora para Trumps e Bolsonaros, né? Eles colocam uma coisa absurda, que não deveria ser puxada para cima, mas que é puxada para cima propositalmente. O algoritmo, ele prioriza esse tipo de informação e a gente se torna uma sociedade pior por causa disso. Então, é desesperador, assim. Desespero me deu pena, assim, quando eu tava compilando os episódios, eu tava pensando, meu Deus, como que a gente vai dar uma animada no fim, assim, porque realmente muito difícil, assim. Não tem como ficar animado numa situação dessa, né? Mas, enfim, a gente segue na luta aí, quem sabe um dia, né, a gente não consiga repensar o uso desproporcional, né, absurdo, desigual que essas redes sociais têm produzido na sociedade do mundo afora. Você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz, certeza que a minha vida vai dar por um triz. Me matar não, essa internet virou arma na sua mão. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. Se eu ver
mas o vídeo seu... É isso, Joana, eu queria agradecer muito, assim, o teu tempo, a tua disposição de estar aqui falando com a gente sobre dois leigos, né? Eu e o Geraldo, sobre temas que você domina tão bem, tá aí no coração de tudo isso, né? E é muito bom ter você como apoiadora, foi muito bom essa conversa, tô bem contente de estar aqui. E espero que a gente volte, né, para talvez discutir os próximos capítulos aí dessas movimentações nas redes sociais, do Musk e assim por diante. Com certeza, muito obrigada pelo convite, gostei muito também de revisar de uma forma mais sistemática essas coisas, porque eu tinha isso muito espalhado, assim, aí a hora que eu sentei para compilar, assim, foi bom até para organizar as ideias, assim. E a gente tem que realmente sensibilizar o poder público para isso, assim, pro perigo que isso é, porque assim, se o 6 de janeiro aconteceu nos Estados Unidos, que eles se preocupam, aspas, com a democracia deles, né, imagina que eles não vão deixar acontecer na nossa democracia, que eles não estão nem aí. Uhum. Então, a gente realmente precisa tá trabalhando com o governo do Brasil, quando o governo do Brasil for voltar, se possível. Quando ele voltar a existir, né? Quando voltar a ter algum governo. Quando ele parar de ser sediado por usurpadores. Mas enfim. Joana, obrigado. É sempre bom falar com você. Face a face, ou virtualmente, ou por texto. Você é sempre uma voz que a gente tem um carinho muito grande, gosta de ouvir. Obrigado por tudo e vamos em frente. Vamos lá. Obrigado. Vamos. Até mais. Faz som se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz. Certeza que a minha vida vai dar por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Cortes, edição de podcast.